Olá, tudo bem? Obrigada por adquirir nosso curso de AutoCAD prático e completo. Eu sou Soraya Pereira e tenho 25 anos de experiência no AutoCAD, desenhando e dando cursos. Vou te mostrar nesse nosso curso todas as ferramentas que irão te auxiliar para atingir o seu objetivo de aprender a desenhar no AutoCAD. Nessa primeira aula, farei uma explanação geral dos componentes e vou te mostrar alguns comandos mais básicos. Até a nossa última aula, você já terá feito esse projeto que está aqui na tela. Bem, estou trabalhando com a versão 2016 do AutoCAD. Você consegue baixar essa versão diretamente no site da Autodesk por um período. Escolhi a versão em português para dar aulas, mas todos os comandos que serão mostrados aqui também digo o nome deles em inglês, ok? Eu prefiro desenhar na versão em inglês, mas como nosso povo culturalmente tem pouco acesso à língua inglesa, fiz essa escolha para mostrar os comandos para vocês e não ter dúvidas. Vamos começar entendendo a tela do AutoCAD. Essa daqui, na parte superior aqui, é a barra de títulos, aonde está a versão que você está trabalhando do AutoCAD e o nome do arquivo que você abriu. Esse meu arquivo chama Prefeitura e tem essa data. A extensão DWG é a extensão do AutoCAD. Aqui eu tenho um Application Menu, que é muito parecido com o menu de programas como o Windows. Então, aqui você entra num arquivo novo, abre um arquivo, salvar como, certo? Fecha um arquivo, pede para imprimir, nada que vocês já não estejam acostumados. Essa parte daqui é o Ribbon, onde estão colocados os comandos que a gente mais usa. Então, é algo prático para você chamar os comandinhos, porque eles já vêm desenhado aqui de acordo com o que eles fazem. Essa cruzeta que está se mexendo é o nosso cursor de mira, tá? É onde está o nosso mouse, é onde a gente está mirando, é onde a gente vai selecionar. Aqui embaixo eu tenho a linha de comando. Todo comando que a gente trabalhar, ele vai estar descrevendo para a gente qual é a próxima sequência, vai estar pedindo a próxima sequência, se quer confirmar, se quer apagar. Tudo que você fizer no AutoCAD, por favor, dê uma olhadinha. Quando você se perder no meio de um comandinho, dê uma olhada ali que você vai ver qual é o próximo passo que você tem que seguir. Aqui é o View Cube. É onde você consegue mexer na sua visão. Então, ele está me mostrando aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, e eu tenho uma visão superior, estou vendo a parte superior. Se eu quiser mudar, eu posso ir girando, e eu posso ver em 3 dimensões também, certo? Visão frontal. Claro que isso vai ser mais interessante quando a gente estiver trabalhando em 3 dimensões, que não é o tema do nosso curso, né? A gente vai trabalhar aqui na direção X e Y, que é o nosso curso de AutoCAD prático em 2 dimensões. Mas você já sabe que por aqui você pode ter outra visão do seu desenho. Aqui em cima eu tenho a barra de busca do Help. Se tiver algum problema, digita aqui o nome do comando e aí ele vai te mostrar o que você precisa saber. Nós trabalhamos aqui no Model Space, no Model ou modelo. Então, aqui essa abinha que está escrito modelo é onde a gente está trabalhando. E nós trabalhamos na área gráfica, que é essa tela preta, que depois a gente pode configurar para outra cor
e eu vou mostrar isso nas próximas aulas. A gente trabalha aqui na área gráfica, que é essa tela preta, e no Model. O layout, a gente vai ver mais para frente, é onde você configura a sua folha. Então, por exemplo, você põe uma folha 0, ou uma folha 1, uma folha 4, coloca o seu desenho em escala, deixa tudo prontinho aqui no layout. E o Model é o desenho completo. O que mais a gente precisa saber nesse primeiro momento nessa tela? Já falei da OCS. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos sempre desenhar no Model, como eu falei, e colocar a página no layout. Bem, nosso curso é acompanhado por uma apostila que está em PDF e você já deve ter baixado. Todos os comandos que vamos ver aqui estão detalhados na apostila, então consulte sempre a sua apostila. Temos também os exercícios que acompanham cada aula, que você também já deve ter baixado. Além desse arquivo DWG com essa planta, que tem uma casa completa para te servir como base para outros desenhos. Então, por exemplo, aqui tem configuração de corte, tem configuração de título, tem cotas que já estão aqui, ó, configuradas para vocês, né? Tudo na escala 1 para 100, que você vai poder usar em outros desenhos. Esse arquivo DWG vai também. Então, para começar a nossa aula, vamos primeiro nos familiarizar com o funcionamento do nosso mouse e do teclado no CAD, pois é através deles que enviamos os comandos para o programa. Então, vamos pensar primeiro no mouse. A gente usa no CAD todas as funcionalidades, todos os botões do mouse. Por exemplo, o botão esquerdo do mouse é utilizado para seleção. E eu sempre vou falar, pessoal, seleciona o comando, seleciona a linha, dá o clique. Quando eu disser essas coisas, eu estou me referindo ao botão da esquerda do mouse. Quando eu disser confirma, aí eu estou me referindo ao botão da direita do mouse. Tem também esse scroll, que é essa bolinha do mouse. Olha, se eu ponho a bolinha para cima, eu afasto o meu desenho. Então, ela funciona como um zoom. Se eu ponho a bolinha para o outro lado, eu aproximo, certo? E se eu aperto e seguro essa bolinha e arrasto, eu tenho o pan, que é essa mãozinha. Então, eu cheguei aqui, ó, me aproximei da cozinha americana e nesse mesmo zoom, eu seguro essa bolinha e arrasto. Eu chego aqui e vejo os outros ambientes do meu projeto, certo? Então, dessa forma, a gente vai usar o mouse. E o teclado? O teclado tem outra coisa que acontece exclusivamente no AutoCAD. O Enter funciona como Enter, ok. A gente confirma alguma coisa, a gente busca alguma coisa e dá o Enter. Então, por exemplo, eu vou apagar, eu dou o comando Erase, seleciono o que eu vou apagar e dou o Enter. Mas o espaço também funciona como Enter no AutoCAD, ok? Então, se você está dentro de um texto, o espaço funciona como deve ser, é um espaço entre uma palavra e a outra. Mas se eu estou dentro dos comandos, o espaço também é o Enter. Isso acontece desde o início do AutoCAD e eu acredito que aconteceu porque naquela época não se usava muito mouse, não tinha muita coisa gráfica, então a gente tinha várias opções de Enter para conseguir trabalhar com agilidade no programa. E o ESC, quando você está dentro de um comando e você quer cancelar aquele comando ou alguma coisa que você selecionou, então dá o ESC. Certo? Pelo teclado você também consegue utilizar as teclas de atalho, por exemplo, você vai fazer uma linha, você digita L e dá um Enter e faz ali, segue a sua linha. Então, para a gente fazer a nossa primeira aula aqui,
e ver alguns comandos bem básicos, eu vou sair desse arquivo, que foi só para mostrar para vocês aonde vocês iam chegar, e vão chegar com certeza assistindo todas as aulas e fazendo os exercícios, que era esse projetinho. Eu vou entrar nesse daqui em branco chamado desenho 1. Vamos começar fazendo uma linha. Como eu já disse, tem duas formas de você chamar o comando. Digita o nome, a tecla de atalho, no caso L, Enter, ou clica aqui no comando linha. O AutoCAD, essas últimas versões, ele tem essa facilidade, que é você parar com o cursor em cima do comando, aqui do desenho do comando, e ele te mostra a sequência de utilizar aquele comando. Então, linha, cria segmentos de linha reta, e aí ele te mostra aqui, ó, o xizinho 1, xizinho 2, xizinho 3, é os lugares que você está clicando para fazer a sua linha. Vamos lá. Vamos clicar no comando, botão esquerdo, clique. Peguei o comando line. Tá vendo aqui embaixo, ó, linha, especificar, primeiro ponto. Eu vou clicar em um ponto qualquer, né? Amarrado aqui ao meu cursor, tem esses números que ficam mudando. O que são esses números? São as coordenadas x e y, tá? No momento, é só interessante a gente saber que elas existem. Então, especificar o primeiro ponto, aleatoriamente, o meu primeiro ponto é esse, eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Cliquei. E aí ele está me mostrando outras coisas. E está pedindo aqui embaixo, ó, linha, especificar o próximo ponto. Porque o que é uma linha? Uma reta. São dois pontos, uma direção. Então, se eu clicar aqui, aqui está feita a minha linha. Se eu clicar aqui, outro segmento. Se eu clicar aqui, outro segmento. Certo? Então, com o clique, terminei de fazer as linhas que me interessam, eu dou o Enter. Dou o Enter no teclado, ou clico na barra de espaço, ou clico nesse botão da direita, ele me abre outras opções, dentre elas o Enter ou fechar. Ok? Clico aqui no Enter. Beleza, fiz as minhas primeiras linhas no AutoCAD. Mas o que acontece, qual é a grande diferença e a grande vantagem de trabalhar com AutoCAD? Que a gente consegue fazer linhas com precisão. Então, eu consigo fazer uma linha de 100 metros, por exemplo. Então, eu pego lá a linha, clico nesse primeiro ponto, eu quero uma linha que tenha 100 metros, tá? Mas eu quero que essa linha seja horizontal. Então, eu vou ligar o comando F8, que é o ortogonal. Vou tornar essa linha amarrada. Então, clica lá, pessoal. Clica no F8 e olha, a linha de vocês tá aqui, ó, 0 graus. Aqui tá aparecendo o valor dela em X e aqui o valor da coordenada em Y. Tá vendo? O meu mouse está preso agora. Então, se eu quiser, por exemplo, uma linha aqui de 300 metros, dei o primeiro ponto, direciono, ou seja, da esquerda para a direita, e digito o valor, 300, Enter. Tá ali. O fato de ser metro está na minha cabeça, né? Se eu for fazer o meu desenho em metro, eu vou pensar em todo o meu desenho em metro. Se eu for fazer em milímetro, eu vou pensar todo ele em milímetro. Mas eu não preciso configurar nesse primeiro momento a escala do meu desenho. Isso a gente faz só na hora de colocar na folha, tá? Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando em metros, eu estou fazendo uma sala que tem 5 por 10. Eu não vou no meio do desenho colocar dar um comando em milímetros, porque senão vai sair daquela configuração. Mas isso vocês vão entender com o tempo. Então, aqui
eu vim uma linha daqui para cá, 300, e eu vou subir 200. Direciono para cima, Enter. Ok, virei horizontal novamente, 600. Digito 600, Enter, e assim sucessivamente. Essa é a minha linha, vou subir 150, ok, direciono 250, ok, descer 100, Enter. Então, toda vez que eu digito um número, eu confirmo aquele valor com um Enter, e ele já faz aquele segmento, certo? Esse é o comando linha. Uma linha solta, eu desligo o F8, L, Enter, clico, desligo o F8, eu tenho a linha solta, certo? E uma linha amarrada, eu ligo o F8, direciono e dou a distância. Ok, comando line, perfeito. Vou dar o PAN aqui para abrir espaço para a gente trabalhar agora com o comando círculo, ou circ, para quem está em inglês. Tá aqui o comando círculo, tenho várias opções de fazer um círculo, olha que legal. A minha primeira opção, eu clico no centro e dou o raio. Então, clico no centro, dou o raio aqui. Ou clico no centro e dou um raio que vai ser de 200. Digito 200, Enter. Tá aqui meu círculo com centro e raio de 200. Outro círculo, centro e diâmetro. Então, cliquei aqui e o diâmetro 100. Perfeito. Outro círculo, clico, um círculo de 2 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto. Simples também. Outro círculo, 3 pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Sempre com o clique. Não precisa dar Enter para fazer um círculo. Só quando for dar o valor do raio ou o valor do diâmetro. Outro círculo aqui. Um círculo com tangente, tangente e raio. Então, eu quero um círculo que tangencie essa linha e tem um raio de 150. Tá lá. Legal, né? Agora eu vou querer um círculo de 3 tangentes. Vamos lá, pessoal, eu não preciso nem me preocupar com raio. Eu quero um círculo que tangencie essa linha e essa linha. E ele já constrói. Bacana, né? Então, para a opção de círculo, eu tenho várias. Então, treinem aí, treinem bastante círculo para você entender o clique, o Enter, aonde você vai usar o comando. Retângulo, pessoal. Retângulo está aqui. Vou dar um PAN aqui para ter espaço para fazer o retângulo. O retângulo, eu clico no comando com o botão da esquerda, clico no primeiro ponto, ele sempre vai abrir diagonal. Posso ir para baixo, posso ir para cima, né? Sempre aqui os quadrantes. Então, vou fazer um retângulo aqui. Certo? Quiser voltar, eu posso dar um Enter, repetir o retângulo, dar o clique. Tá aqui. Mas, professor, eu quero fazer um retângulo de 100 por 200, 100 em X e 200 em Y. Posso? Claro, o AutoCAD é para isso, para você fazer um desenho com precisão. Então, pego ali o comando com o clique, botão esquerdo, aonde ele vai começar, eu dou um clique, e aí eu digito arroba e dou o valor em X. Quando eu dou o arroba, o AutoCAD vai entender que depois daquele arroba
vai vir o valor em x. Então, eu quero em valor em x o tamanho dele na direção x 100, dou uma vírgula e agora eu vou entrar com o valor do comprimento dele na direção y, que vai ser 200. Enter. Tá aqui o meu retângulo com 100 em x e 200 em y. Certo? Fazer um outro retângulo que comece aonde se termina. Nossa, ele pegou exatamente o ponto aqui, ó, de extremidade. Mas aonde eu configuro essas coisinhas verdes aqui, professora? É aqui, ó. Ajustar o cursor para ponto de referência. É o snap. Então, às vezes não tá pegando o negocinho verde, deve ter desligado o F3, né? Então, aqui a gente já aprendeu dois pontinhos aqui, o F8, que é o orto, deixar horizontal e vertical, e o F3, que é o snap. O que eu vou deixar ligado tá aqui, ó, com esse V. E aonde tá verdinho é aonde ele vai pegar, tá certo? Todos esses estão ligados, perfeito. Então, eu começo um retângulo aqui, que vai ter quanto? Vamos lá. Vai ter 100 também em x, mas vai ter vírgula 150 em y. Enter. Tá aqui. Vamos fazer mais um? Vamos. Começo aqui também. Vai ter 100 em x e 100 em y. Um quadradinho. Tá bom? Então, o retângulo, você pode fazer um retângulo sem medida e um retângulo com medida, usando o arroba e usando a vírgula. E o Enter. Ok. Próximo desenho aqui, vamos ver, aqui embaixo do retângulo tem um polígono. Polígono. Ele já vem na memória inserir número de lados. Ele vem com 4. Eu quero um polígono com 8 lados. Enter. Especificar o centro do polígono. Eu vou fazer um inscrito primeiro. O raio eu vou pôr 200. Enter. Tá aqui o meu polígono com 8. Inscrito com 8 e o raio de 200. Para a gente ver a diferença, eu vou fazer mais um aqui do lado. Com 8 lados também, então só dá o clique. Do clique e opa, confirma o 8. Dá o Enter para confirmar. Clica no meio, no ponto central, ok. E eu vou querer um circunscrito aqui. O raio eu vou pôr o mesmo para a gente comparar. 200, Enter. Tá aqui. Então, polígono inscrito, ou seja, ele está dentro de um círculo de raio 200 e o circunscrito está fora de um círculo de raio 200. Certo? Próximo aqui, comandinho de desenho rápido. Vamos ver uma elipse. Então, a elipse, clica no elipse de 2 pontos e a gente vai ajustando a elipse. Nossa, eu lembro no curso de desenho técnico que eu fiz edificações, como era difícil fazer uma elipse, gente, como era difícil, era tanto compasso, esquadro, régua. E aqui no AutoCAD é uma maravilha. Aqui também uma outra elipse com eixo, eixo e fim. O eixo, primeiro eixo é o pontinho 1, segundo eixo, pontinho 2 e o terceiro, pontinho 3. Então, 1, 2 e aí você fecha no terceiro ponto. Certo? Que mais? Um arco. Arco tem vários, pessoal. Depois vocês vão testando todos os arcos aqui. Eu não vou fazer todos, tá? Vou fazer só um arco de 3 pontos, que é o que eu mais utilizo, né? Então, tá aqui, primeiro ponto, segundo ponto,
terceiro ponto. Desculpa, peguei a elipse, dou um ESC. Eu queria pegar um arco aqui de 3 pontos. Primeiro, segundo, terceiro. Tá perfeito. E o que mais? Vamos falar agora, nessa primeira aula, que também é importante, sobre os modos de seleção. Então, você tem que selecionar uma entidade, por exemplo, um círculo, um retângulo, uma linha. Então, você precisa selecionar para copiar, para mover, para mudar a cor, para apagar, para alterar as propriedades. Existem duas formas de seleção. Então, por exemplo, eu vou apagar esse arco. Eu posso pegar o comando erase, no caso, apagar essa borrachinha aqui, clico no comando e clico diretamente no que eu quero apagar. Dou Enter. Certo? Ou, sem nenhum comando, eu clico aqui, ó. Apareceram esses gripzinhos, selecionei, isso está selecionado, certo? E aí eu dou o comando e apago. Então, eu pego o comando primeiro, clico sobre o que vai ser apagado e dou um Enter, ou, sem nenhum comando, clico, depois seleciono o que eu quero fazer, que no caso é apagar. Ok. Então, esse é o primeiro, clicar em cima diretamente do objeto. A segunda forma de seleção é via janelas, que nos permite selecionar mais de um elemento de uma vez só. Então, eu dei um zoom aqui, vou dar um zoom, tá aqui. Então, eu vou voltar no comando erase para a gente continuar nessa parte de modo de seleção. Cliquei aqui no comando erase. E ele está me pedindo ali, ó, selecionar objetos. Vou dar um clique aqui, tá, pessoal? Um clique com o botão esquerdo e vou mexer meu mouse para verificar o que está acontecendo. Se eu dou um clique sobre nada, né? Sobre nenhum elemento, ele me abre esse modo de seleção via Window, que é essa que está aparecendo, que fica esse pintado azul e a linha de borda contínua. Olha, eu tô passando aqui, ó, por esse círculo, mas ele só vai selecionar quando ele estiver inteiro dentro desse quadrado de fundo azul. Então, esse é o via Window. Então, para selecionar as coisas têm que estar inteira dentro dele. Dou Enter e dou clique no final, ele me mostra o que eu selecionei. Se for só isso mesmo, dou Enter. Ok, apaguei. Existe o outro modo de seleção, né? Esse eu vim aqui para o lado direito e agora, se eu for para o outro lado, ele abre esse fundo verde e essa linha tracejada. E é via crossing. Então, aonde ele encostar, ele seleciona. Certo? Não precisa dar inteiro. Ó, pegou a pontinha desse círculo, selecionou. Se é isso mesmo que eu quero, dou um clique, seleciono, ele ainda está me mostrando, e me mostra aqui embaixo, ó, 11 objetos encontrados. E dou um Enter. Ok, apaguei. Entenderam? Então, existe o via Window, esse fundo azul, que pega só o que está inteiro, e via Crossing, que é esse fundo verde, que pega o que ele corta. Ou clico em cima. Então, esses dois modos de seleção vão estar sempre com a gente, porque você está sempre selecionando para cortar, para mover, para copiar. Tudo que você vai fazer, você precisa selecionar o objeto, tá? E a gente precisa, sempre que fizer alguma coisa, salvar
para não perder o nosso desenho, como qualquer outro arquivo que você vai fazer. Bem, essa foi a nossa primeira aula. Teve o objetivo de aprender a usar o mouse, o teclado, para entrar com os comandos básicos, porque são esses comandos que vão nos auxiliar a fazer qualquer desenho. Qualquer desenho feito no AutoCAD é feito com linha, ou com polilinha, ou com círculo, ou arco, retângulo. Todo desenho é um conjunto dessas ferramentas. Então, a gente já aprendeu um pouco aqui. Claro que isso a gente vai fazer parte do nosso dia a dia. Tá bom? Na próxima aula, faremos já o nosso primeiro desenhinho, nosso primeiro projetinho. E tem umas dicas importantes que eu queria falar para vocês antes de terminar essa aula. Primeiro, pessoal, para aprender AutoCAD, esse curso, assistam todas as aulas. Mesmo se vocês já tiverem uma noção de AutoCAD, assista desde o começo. Pratique os comandos, não vale só ouvir e ver. AutoCAD é como dirigir, tem que praticar. Faça o exercício. Só a prática te levará a desenhar no AutoCAD. Bem, os comandos, eles têm uma sequência. Se você perder a sequência, dá o ESC, começa novamente, lê aqui na linha de comando o que ele está te pedindo, para você não se perder. E mais importante, não desista do curso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.